Vamos falar sobre a avaliação genética da raça Tabapuã com o Jefferson Nomelini, que é médico veterinário formado pela Unesp em Araçatuba. Ele é mestre e doutorando em genética pela USP em Ribeirão Preto e é o gerente de marketing da ANCP, Associação Nacional dos Criadores e Pesquisadores. Você de casa, fique à vontade para participar do programa com a gente. É só ligar e fazer a sua pergunta. O número do telefone é o 16-2105-2214. Bom, vocês estão lançando, a ANCP está lançando o primeiro sumário da raça Guzerá, né, Jefferson? Aconteceu na sexta-feira, aqui em Ribeirão Preto. Foi isso mesmo. Depois de um longo trabalho de coleta de dados, nós conseguimos rodar a primeira avaliação genética que foi ao ar em nosso site da ANCP na sexta-feira, dia 18. E por que vocês decidiram avaliar a raça Tabapuã também? Como que se iniciou esse projeto? A raça Tabapuã, ela tem um potencial muito grande de produção de carne no nosso clima tropical e passagens de cerrado. O programa começou mais ou menos uns 3 a 4 anos atrás, quando o criador, o Joel Tadeu Falheiros, de Ribeirão Preto, ele procurou o professor Raizildo, Era um criador de Tabapuã. Um criador de Tabapuã muito expressivo lá em Ribeirão Preto. Procurou o professor Raizildo e de uma reunião entre os dois, eles começaram a delinear o programa, convidar outros criadores para coletar os dados. Bom, tem que ter um mínimo de animais, né, para fazer uma avaliação, porque é preciso traçar alguns comparativos. Isso mesmo. Para fazer uma avaliação genética, nós precisamos de uma coleta de peso, temos que ter uma genealogia bem formada, no caso dos machos, coletar também o perímetro escrotal, e também os dados de reprodutivos, quando que a matriz pariu, a época do ano. Bom, começou há 4 anos atrás, então, o processo de coleta. E demora esse tempo todo para poder lançar um sumário? Durante 4 anos foram feitas as avaliações? Ou simplesmente há 4 anos foi a primeira ideia? Isso. O tempo, foi isso mesmo. O primeiro sumário, ele demanda um certo tempo, porque você tem que construir a base. Como nossa base agora já está construída, simplesmente nós incorporamos maiores informações e a partir de agora podemos lançar um sumário por ano. E como é que são feitas essas avaliações? A avaliação genética, ela é um processo já consagrado, não só no Brasil, como em outros países. Todos os dados que o criador exporta para a ANCP, como o peso, o dia do nascimento, são dados fenotípicos, ou seja, são dados que têm influência de ambiente e genética. Por exemplo, o peso do animal humano. Nós temos componente genético e um componente ambiente, que é aquilo que o animal comeu. A avaliação genética é a aplicação de uma metodologia estatística que vai isolar apenas a influência genética no peso do animal. Tirando os efeitos de ambiente alimentares. Então, um touro que às vezes ele está lá no pasto, ele está bem magro porque está no final de uma seca, ele pode estar magro com uma falta de alimentação, mas se ele tem um potencial genético de transmitir um ganho de peso rápido aos filhos deles. Tá, mas você citou peso. Assim como outras características também têm influência genética e ambiental, no caso da idade ao primeiro parto, da habilidade materna, que é a produção leiteira da vaca, todos eles têm componentes ambientais e genéticos e a avaliação isola o efeito genético. Bom, precisa de dados de todo o rebanho, ou precisa avaliar o animal desde que ele nasce? Como é que é feito isso a campo, Jefferson? No caso da fazenda participante do programa, ela faz 4 mensurações de peso ao ano, na idade do nascimento aos 18 meses de idade. E nos machos de 9 a 18 meses de idade também faz a mensuração do perímetro escrotal dos animais. Além de cadastrar também no software de gerenciamento da fazenda os dados reprodutivos e genealógicos. Bom, nós já temos uma pergunta. O Lucas Frias está em Anápolis, Goiás, e ele ligou para saber que os animais que são indicados para avaliação devem ser observados desde o nascimento? E quem faz isso? O produtor ou técnicos da ANCP?
No caso das fazendas participantes, quem faz a observação, a mensuração de peso é o próprio criador. A NCP ela disponibiliza uma equipe de consultores de campo que ela vai na fazenda fazer a capacitação dos funcionários da fazenda frente a essa coleta de informações, formação de lotes de manejo e escrituração zootécnica. E aconselhamos também que as fazendas participantes chamem nossos consultores para fazer 1 a 2 visitas anuais para que ela consiga deixar ali bem redondo o processo mesmo de coleta e envio de informações. Ô Jefferson, e todo o rebanho é avaliado ou o produtor ele pode selecionar as melhores matrizes que ele quer que seja avaliada, ou tem que ser todo o rebanho da fazenda? Ou ele pode selecionar os animais? O interessante é que todo o rebanho da fazenda seja avaliado justamente para a gente ter uma amplitude grande, ou seja, em qualquer fazenda vai ter animais de excelente qualidade e outros que deixam um pouco a desejar. Quando nós avaliamos todo o rebanho, nós temos, então, aumento dessa amplitude, que é muito benéfica. Bom, se o melhoramento genético, o objetivo é sempre ficar na fazenda, deixar na fazenda os melhores animais, é preciso também, na hora de acasalar, escolher quais os melhores animais. Então, como é que são feitos esses acasalamentos? São dirigidos por vocês ou pelo produtor? Os acasalamentos são realizados pelo criador em conjunto com a nossa equipe de consultores. Porque sempre a dúvida é que touro que eu vou colocar na fêmea que ele tem para nascer um produto melhor. Com certeza. E é uma união de força muito grande, porque o criador ou o gerente da fazenda, ninguém melhor do que essas duas pessoas para conhecer aquelas características intrínsecas do rebanho. E o nosso consultor, por sua vez, ele tem um amplo conhecimento de genética, de transmissão, de herdabilidade. Então, essa união do criador-consultor NCP é muito boa para o acasalamento. Hoje nós estamos falando sobre avaliação genética e o lançamento do primeiro sumário da raça Tabapuã, feito pela ANCP. Você de casa pode ligar e participar do programa com a gente pelo telefone 16-2105-2214. Nós estamos conversando com o Jefferson Nomelini, que é o gerente de marketing da ANCP. Bom, qual o número de animais avaliados para ter o resultado desse sumário, Jefferson? Nessa primeira avaliação genética, nós já tivemos 4.357 animais avaliados de 5 rebanhos. O que resultou em 230 touros. A importância de se pensar em touros é que esses 230 são aqueles que fornecem grande parte do material genético consumido pelos rebanhos. O Valdir Siqueira Brasil, da Aparecida de Goiás, pergunta quem são os pecuaristas participantes da primeira avaliação do Tabapuã. Ok, pegar então aqui a lista deles. Esse grupo de 5 criadores são Joel Tadeu Falheiros da Silva, da Olhos d'Água, Ana Flávia Barreto Rodrigues, Vale do Rio Perdido, Goiás Celso Amorim, Cachoeira do Taquaral, Bernardo Andrade, Fazenda do Lago e Elston Vergaça Trofino, Estância do Papai. Bom, tem que ter um número mínimo de animais para se fazer essa avaliação, Jefferson? Geralmente, nós aconselhamos que as fazendas tenham em torno aí, superior a 100 matrizes para iniciar no programa de avaliação genética. Se for fazendas que fazem muita TE ou FIV, pode ser um pouco menos do que 100 matrizes, porque o número de progênitos vai ser alto.